Bodocongó e dissesse para tu, tu vai pro inferno, irmão, tu poderia não abrir a boca e dizer, mas na tua mente dizer, vai tu, sem de poder. O inferno vai tu. Era isso as tuas palavras, mesmo que não saísse da boca, mas seria da mente. E eu sou louco, porque eu imagino tanta coisa, irmão. Eu fico imaginando, minha mente é assim, eu não lembro, mas é muito rápido para pensar. É muito rápido. E eu fiquei perguntando, mas Jesus, se fosse eu ali, eu ia perguntar se o senhor sabe o que esse homem pergunta. Somos legião porque somos muito, não nos manda de volta para aquela província. Aí a Bíblia vai dizer, ia passando uma manada de porcos, aproximadamente quase 2.000. Quase 2.000. E Jesus disse, sai, vai, ide. E a Bíblia diz que os demônios saíram da vida daquele jovem e entraram nos porcos. A Bíblia diz que todos eles precipitaram-se. Ou seja, ficaram perturbados. A Bíblia diz que chegou no precipício, no abismo, pularam dentro do mar, morreram todos afogados. De imediato, chegou o dono dos porquinhos. E disseram, não tinha os porquinhos agora há pouco aí? Como é que quase 2.000 porcos sumiu assim, um piscar de olho? Cadê? Aí, eu vou dizer como o povo lá de Bodocongó fala, e eu não vou dizer diferente. Cabueta. Aí o matador de porquinho, foi esse tal de Jesus aí, o matador de porquinho, cabuetaram Jesus. Aleluia! Olha o matador de porquinho aí, os donos, não era só os donos dos porcos, expulsaram Jesus da cidade. Vai embora, matador de porquinho, nós não queremos você aqui, vai embora. Quase quebrava Jesus no pau naquela tarde. E a Bíblia diz que entrou Jesus no barco, mas antes dele chegar no barco, o jovem, que outrora estava pelado, sem roupa, cadeias quebradas nos seus braços e nas suas mãos, porque a Bíblia diz que nenhuma corrente, nenhuma cadeia lhe prendia. A Bíblia diz que ele andava nu, andando sobre os sepulcros dos cemitérios. A Bíblia vai dizer que agora ele estava com a túnica vestido e entregou ao seu pai. E ele diz, Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse, não, agora não. Mas Senhor, permita que eu vá contigo. Agora não, tu tem que ficar aqui. Senhor, me deixa ir contigo. Olha a minha situação, eu te imploro. Não, tu tem que ficar aqui. Por que Jesus não permitiu que aquele jovem, que a Bíblia não diz o nome dele, mas diz o ex-endemoniado. Por que Jesus não chamou ele para ir com Jesus? Louvado seja o nome do É Senhor. porque nós não entendemos os projetos do Senhor. É verdade. A pastora falou que a irmã não tinha se convertido. Eu vi ela e não me lembro do rosto dela. Tá vendo aí como é bom? Ter memória boa. Mas eu quero lhe dizer, se você está aqui, eu estou confessando que eu vi a irmã de costas, mas não vi seu rosto e nem tampouco lembro. Mas se você estiver aqui, eu vou lhe dizer, tudo tem seu tempo. Aleluia! Glória! Tudo tem um tempo determinado nessa terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantear. E eu sei que tudo tem seu tempo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós semearmos, nós não vamos colher outra coisa diferente. Vai ter que ser aquilo. Deixa quem quiser falar, Aleluia! deixa quem quiser meter, eu digo assim, meter a vara, bater com força, deixa bater. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando tu vai numa loja, numa prateleira, tá lá, algo que te chama a atenção e que tu queres. Ou tô errado? Tu deseja aquilo e se tu quiser, tu tem dinheiro, tu vai dizer, eu vou levar. Eu quero levar, eu vou levar. Mesmo que esteja no manequim, porque esse manequim, a roupa tá só em tu, mas vai pra casa hoje comigo. É verdade. Porque tu queres comprar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou te dizer, se tá na vitrine, é para os outros verem e falar. Se presta, se não presta, se dá, se não dá, se cabe, se não cabe. Em um se vestir, vai ficar roupa demais. Se for magro, que nem o sangue de Cristo tem poder. Se for gordinho, vai caber. Se for pequeno, vai ficar grande. E se for grande, vai ficar pequeno. Mas o manequim só dá em você e acabou. Tudo tem seu tempo determinado. Aleluia! Tudo tem seu tempo determinado. Eu creio, Senhor. Se quiser bater, bata. Se quiser falar, fale. Se quiser falar mal, deixa o pau. Fale de mal. Fale de bem, fale.
tu infeliz, mas eu sou salvo, a glória do Senhor. Aleluia. Eu não presto para fulano nem para ciclano, mas para o Senhor. A Bíblia diz, olha, Ananias, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas para um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Sabe onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 15. Vai à casa de Judas, chama para o homem de Saulo de Tarso, procura se ele está orando. E Ananias, ouvindo Deus, Jesus falar, disse assim, Senhor, aquele tem poder sobre os principais da sinagoga, todo aquele que tentar falar o teu nome ou invocar, ele manda prender. Foi ele que planejou a morte de Estevão, Senhor. E Jesus em silêncio. Quando ele terminou de falar na mente dele, irmã, ele disse assim que eu terminar de falar, Jesus vai dizer, pois tá certo, não vai ungir ele não, porque ele não presta mesmo. Tudo está dito. Mas só que Jesus falou diferente. Levanta-te e vai ungir ele. Porque ele pode ser isso e aquilo para você e para muitos. Mas para mim ele é um vaso escolhido. Para levar entre os gentios e toda a casa de Israel. Aleluia. Paulo, ou Saulo, que é o mesmo nome, não muda a diferença de Saulo para Paulo. Paulo quer dizer pequeno e Saulo quer dizer pequeno também. Então se é pequeno não cresce. Pequeno, mas um homem que conhecia muito bem a palavra. Era um homem que metia medo em muito cabra grande. Era um homem que quando se levantava muito dele, baixava a cabeça, dizia, lá vem ele, é pequeno, mas tem voz, é pequeno, mas é brabo. Mas só que o mais brabo perdeu para o mais grandão, chamado Leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. E foi quando Jesus disse assim, é melhor tu não dar coice, recalcitrar contra os meus agrilhões. Ou seja, ele já estava acorrentado por Cristo. De perseguidor, passou a ser perseguido. Olha o que Paulo enfrentou. Foi chamado para ser discípulo. Porque quem diz assim, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, vamos na igreja de apóstolo fulano, e eu fico aqui me perguntando assim, porque eu sou meio desorientado. Pode até falar, mas aqui dentro fica dizendo, eu não concordo. Aí eu digo assim, o senhor não sei seu nome, mas eu digo, o senhor é apóstolo? O senhor diz, sou. Eu digo, o senhor se converteu com quem? Aí o senhor diz, com o pastor fulano. Então o senhor não é apóstolo, é discípulo do pastor fulano. Porque apóstolo se converteu aos pés de Cristo. Aleluia. Jesus escolheu 12, inclusive um era ladrão da bolsinha. Era da mesma cidade de Simão Cirineu. Ou seja, Simão Cirineu era da Etiópia, era um negão que segurou a cruz de Jesus. Como a irmã falou, porque os que estavam ali, da mesma linhagem de Jesus, não tiveram coragem. Então Jesus, não foi nem Jesus que escolheu, foi os soldados pretorianos. Pega aqui, negão, essa cruz aqui, para mostrar para ele que nem os que andam com ele vai ajudar ele, mas vai vir um de fora. Aí eu me lembro uma coisa, quando os de casa não te ajudam, quando os de casa não te socorrem, quando os de casa não te ajudam as mãos, Deus levanta o Simão Cirineu. Ele vem de longe, ele vem da Etiópia, ele vem da sua etnia diferente, é negro, mas é Simão Cirineu. Eu te digo nessa noite, se aqueles de casa não te ajudar, Deus envia o amigo Espírito Santo para te pegar pelas mãos e te levantar no momento da luta. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Judas vendia a própria mãe, se necessário fosse por dinheiro. Tudo infeliz era dinheiro. É tão provável que quando Maria derruba e quebra um perfume chamado nardo puro, era tão caro esse perfume de nardo puro, que trabalhava um ano de trabalho forçado. Um ano de trabalho forçado por esse nardo, um frasco pequeno, mas de um grande valor. Como diz o Matuto, as maiores e melhores fragrâncias estão nos pequenos vasos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Judas disse assim, não poderia Jesus ela ter pegado esse perfume e vendido e distribuído o dinheiro com os pobres? Aí Jesus não é besta nem menino, disse Jesus. Cala tua boca, Judas. Porque ela ungiu-me para o dia do meu sepultamento. Os pobres tu tem todo o tempo.
mas a mim nem sempre tu terás. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, 30, que ele nem desfrutou do dinheiro infeliz. Ele se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido ali e corrido para os pés de Jesus, ele tinha tido a sua salvação, porque Jesus não é carrasco. É verdade. Mas ele foi tirar a sua própria vida. E o próprio Senhor disse: eu dei a vida, só eu posso tirá-la. E as 30 moedas não serviu para nada, a não ser para comprar um campo chamado Campo de Sangue, porque foi comprado com preço de sangue. Mas eu não vou entrar em detalhe. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, verso 40, vê se não é isso aí, acompanha aí, por favor, que eu não sei ler. Diz assim: pois quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam Esperando. Todos estavam Esperando. Mas a Bíblia diz que aquele jovem disse: Senhor, me permita ir contigo. Por que Jesus não permitiu? Sabe por quê? 2 anos depois dessa cena, desse episódio, a Bíblia diz que toda a cidade de Decápolis, de ponta a ponta, foi evangelizada. Foi evangelizada por quem? Por ele. Pelo próprio ex-pelado, ex-endemoniado, ex-acorrentado. Ele mesmo evangelizou toda a cidade de Decápolis. Se tu estás aqui, se tu vai para aquele lugar, Deus tem um projeto na tua vida, e a partir da tua vida que esse projeto vai ser concretizado. Porque a Bíblia vai dizer que toda a estrutura de uma casa é a coluna do centro. Então entenda, a coluna do centro é você. Você crê nessa noite? A coluna da tua casa é você. Pode, irmão fulano, olha, meu marido, minha esposa, meu tio, minha mãe, meus sobrinhos, não sei quem é, mas eu vou te dizer, começa por você. Tudo começa por você. Ai, irmão, eu não sei pregar, imagina eu. Ai, irmão, eu não sei cantar, eu também não canto, eu louvo. Pouquinho mais louvo. Mesmo que eu não saiba, mas eu louvo. Aleluia. Porque eu sei quem me deu a vida. Eu sei quem me dá o fôlego. Eu sei quem me dá a força para estar de pé todos os dias. A Bíblia vai dizer que toda a cidade de Decápolis foi evangelizada por aquele ex-endemoniado, ex-pelado, ex-acorrentado. Ele começou a boa obra, e o Senhor diz: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Glória. Verso 40. Pois quando Jesus voltou, depois de quase ter sido apedrejado do outro lado, quando Jesus voltou, verso 40, a multidão recebeu, pois todos estavam esperando. A Bíblia vai dizer: ora, um homem chamado Jairo, chefe das sinagogas, chega e se prostra aos pés de Jesus, se ajoelha, rogando-lhe. Rogar quer dizer pedido com lágrimas, dizendo: Senhor, vamos à minha casa, porque eu tenho uma filha de quase 12 anos que está à beira da morte. Vou traduzir a linguagem de Jairo, porque a Bíblia não diz nos seus mínimos detalhes. Ele vai dizer assim: Senhor, vamos comigo, porque se o Senhor não for, a minha filha vai morrer. Senhor, vamos comigo, eu não tenho como mais gerar filho. A minha esposa já é avançada de idade e eu já sou um velho. Eu não tenho como gerar mais filho. E se o Senhor não for, eu vou perder a única filha que eu tenho. Mas, Senhor, se ela morrer, quem é que vai levar a linhagem de Jairo adiante? Senhor, se o Senhor não for e ela morrer, quem é que vai levar o meu sobrenome depois de mim? Senhor, se ela morrer, foi embora a minha esperança. Senhor, se ela morrer, os meus projetos que eu tinha na vida dela também vai junto. Eu não vou ter mais vida para continuar a partir dela. Senhor, vamos. Eu imagino Jesus dizendo: calma, Jairo, levanta. Vamos. Jesus sai com Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher, filha do anonimato, porque a Bíblia não diz o nome dela, vai dizer que ela sofreu de hemorragia, que era para ser natural. Em poucas palavras, eu vou entrar em detalhes. A Bíblia vai dizer que na lei de Moisés, a partir do capítulo 15 de Levítico, vai dizer que toda mulher que tivesse no fluxo de sangue, ou seja, no período fértil,
ela tinha que ser afastada da sociedade, afastada da cidade e colocada em uma casa sitiada ou cercada, chamada Arraial das Imundas, porque ela não podia ter contato com ninguém. Se ela tocasse em alguém estando no período fértil, ela tinha que ser levada para fora da cidade e morta, apedrejada, segundo a lei de Moisés. E tampouco aquele que tocou nela também, da mesma forma, tinha que ser morto, apedrejado, os dois. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Período pré-menstrual. Eu não queria falar em detalhe, mas vou ter que falar. Toda mulher, misericórdia, toda mulher que está no período fértil, quando chega esse período, ela fica sensível, às vezes fica abusada, fica com raiva, sem de Cristo tem poder. Eu fico até brincando, mas é coisa séria. Eu digo às vezes que com a minha mulher não é nem o demônio que entra em tu, é tu que entra nele e fica demoniado. Que tu fica perto. Não tem condição. Eu olho para ela, tudo irrita. Se eu. Que foi? Sangue de Jesus tem poder. Nada não, tá tudo bem, vamos sentar. Aí daqui a pouco chega, tu quer comida? Eu falo assim, acho que eu não vou comer muito. Por que não vai? Eu digo, miséria, não, deixa que eu coloco. Eu fico até falando isso, eu digo até assim, rapaz, não é nem o diabo que entra em tu que entra no diabo, deixa ele demoniado, porque tá sem condição não. Tudo tá ruim, às vezes tá tudo bem, às vezes tá tudo ruim, às vezes tá quente, às vezes tá frio, é um negócio terrível. A mulher que entra no período fértil, ela tinha naquele tempo que ser levada para fora, pois era tido como imunda. E se fosse a cidade contada 6.001 com ela, ela não seria contada, porque ela não seria praticamente vista. Ela tinha que levar para fora daquele arraial. Mas por quê? Segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser posta nesse arraial e passar dali de 3 a 7 dias se purificando. Qual a purificação? Passar o período fértil, ou seja, o tempo da imundície. Ela tinha que ter dinheiro. Por quê? Porque essa jovem, a Bíblia vai dizer que ela tinha muito dinheiro. Mas para quê, irmão? Para comprar um casal de pomba ou um casal de rolinha. Mas para quê, irmão? Para matar e comer? Não. Para entregar ao sacerdote. O sacerdote pegar aqueles animais, sacrificar, tirar o sangue daqueles animais. Ela tinha que tirar suas vestes, entregar para o sacerdote colocar em uma tigela de bronze, levar para fora da cidade, colocar a roupa dela salpicada do sangue dos animais e depois tocada a fogo. Isso todos os meses. Por isso que as mulheres hebreias e as judias não queriam passar por esse período. Ela dizia o seguinte, eu prefiro ter filho, haja filho no mundo. E haja filho, por isso que elas davam muita, eu vou dizer como os animais, cria. Porque ela tinha muitos filhos, ela dizia, eu não vou voltar para aquele negócio não, Deus me livre, Deus me reguarde, Deus me guarde, eu não vou entrar para ali não, é terrível. Ela tinha que ter dinheiro, mas essa mulher, com aproximadamente seus 24, 25 anos de idade, com aparência de fraca, pálida, anêmica, debilitada, aparência de idosa. Por quê, irmão? Porque ela não tinha uma comida saudável. A tendência dela era só perder sangue. Quem sabe a mãe dela, com seus 12, 13 anos de idade, pega pelo braço e diz assim, minha filha, eu já entrei ali, hoje é o teu dia, tu vai entrar ali, daqui a 3 ou 7 dias eu venho te buscar e nós vamos voltar para casa. E ela tá certa, mamãe, esperançosa, mas com dificuldade, porque era a primeira vez que ela iria entrar naquele arraial chamado Arraial das Imundas. Eu estou falando a Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando ela é colocada ali, a sua hemorragia, no lugar de se estancar, deu continuidade. E ela passou 12 anos. Quantos anos? 12. Quantos anos? 12. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. E por nenhum pudera ser curado. A Bíblia diz assim. Mas como assim, irmão? Tu dissesse agora que ninguém podia tocar nela, nem ela sair dali de dentro, nem tampouco tocar em alguém, porque seria levada para fora da cidade morta, apedrejada, os dois, por intermédio das outras. E eu vou entrar em detalhe. Mulher não gosta de conversar. Eu acho que não. Mulher, quando se junta, não conversa. Ela escreve um gibi, escreve um livro, porque mulher, menina, arranca conversa, desenterra a conversa. E brava, eu não vou nem entrar em detalhe quando tá brava. Sangue de Cristo. Daí ela começa a conversar.
para as outras, e as outras, e as outras, dizendo assim, olha, vai lá, fala para o médico que eu não curei nesse mês, nesse dia, falhar, porque todos os dias entrava mulher e todos os dias saía mulher, e todas elas voltavam com uma notícia, ó, o médico mandou tu tomar banho com essas ervas, o médico mandou tu tomar chá dessas ervas, e ela tomava e por nenhum ficara curada, ela gastou tudo que tinha. A Bíblia diz que, uma certa feita, Jesus vem lá do mar de Tiberíades, do mar da beira, do mar da Galileia, com um homem chamado Jairo. Vem conversando, Jairo contando a situação para ele. E de repente, vai passando muita gente naquele lugar. Por quê? A multidão que estava lá do outro lado, na cidade de Gadara, rodeou tudinho. E esperou Jesus chegar. Por isso que o verso 40 diz, pois quando Jesus voltou, a multidão Estava esperando. Todos receberam Jesus. Porque estava esperando. E saíram com Jesus. E multidão que sai com Jesus não respeita ninguém. Não respeita a autoridade. Não respeita cargos eclesiásticos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Não respeita ninguém. Tu acha que alguém cheio do Espírito Santo de Deus vai respeitar a autoridade, juiz, embaixador, vai respeitar o presidente? Não respeita. Ele coloca o dedo na cara dizendo assim, te aquieta, te apruma, põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai descer. Põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai descer. Põe a tua casa em ordem. Homem cheio de Deus, ele não mede distância. Se Deus mandou, ele executa. Se Deus mandou, ele faz. Lembra de Elias? Elias chega e de repente Acabe diz, sai daqui, perturbador de Israel. Ele diz, te respeite, me respeite, perturbador é tu. A tua casa é a casa do teu pai. Toma vergonha na casa, Acabe, na cara, Acabe. Eita Deus! E ele matou 850 profetas. Mas irmão, não foi 400 porque tu contaste errado. Foi 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que se diz na mitologia que era a mulher de Baal. Levou todos para o mar da Galileia, ou seja, o mar, e matou todos ao fio da espada. Por isso que Jezabel disse, ó, eu vou dar 24 horas pela cabeça de Elias. Aí eu fiquei em casa me perguntando, ô mulher endemoniada, Jesus, mulher brava da moléstia é essa? Elias matou 850 homens e correu com medo de uma mulher. Ô cabra frouxo. Eu fiquei dizendo, se fosse tu, esse cara, tu corria nada. Eu fiquei me perguntando e ao mesmo tempo me respondendo, se fosse tu corria com medo de uma mulher? Ele corria nada. Eu corria nada, eu ficava matando lá na tapa. Filho do cão, filho do diabo. Irmão, depois fiquei pensando que se Elias, que é profeta, fez fogo descer do céu, meteu o dedo na cara do rei, dizendo, te aquieta, tu te apruma. Imagina eu já tinha corrido era mais 2 léguas mais longe do que Elias. Aleluia. Eu não ficava nunca. Jezabel não era uma mulher, aquilo era um demônio puro. Era verdade. Aquilo dali era filha dos Sidrônios. Eu já tinha corrido há tempo, a morte de Jezabel não foi tão agradável. Que ela caiu do palácio e quem comeu a carne do corpo dela foi todos os cachorros. Olha a destruição da infeliz. Acabe foi ao fio ou seja, de uma simples flecha. Alguém não estava no campo de batalha, atirou uma flecha, a flecha saiu de encontro ao coração de Acabe. Deus, nenhuma palavra dele volta vazia. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que dentro daquele arraial um alvoroço se instalou dentro do arraial, dentro daquela pequena casa. Era a mulher correndo para um lado para outro, dizendo assim, quem é, quem é? E a multidão passando em volta, que vinha com Jesus. E uma disse assim, mulher, é Jesus, filho é lá de Nazaré. É filho de José e de Maria. Mas quem é José? O carpinteiro e Maria. Tu não sabe, imagina eu. Só sei que ele é filho de José e de Maria. Mas quem é Jesus? Eu não sei quem ele é. Mas eu só sei que um certo dia ele cuspiu no chão, fez lodo, tacou nos olhos do cego e disse, vai te lavar no tanque chamado Siloé, que quer dizer enviado. E o cego voltou enxergando. Olha, mas quem é ele? Eu não conheço. Eu também não conheço. Mas eu sei que os projetos e maravilhas que ele fez. Ele chegou certa mulher chamada Madalena, e a Bíblia vai dizer que ela tinha 7 demônios imundos. Ele olhou para ela e disse, todos os demônios vão te retirar agora. E Madalena está no meio da multidão glorificando e exaltando o nome de Deus. Mas ela disse, eu não conheço. Ele disse, tu não conhece, mas os projetos e maravilhas que ele fez está aí. Um homem chamado filho de Timeu, o cego lá de Jericó, estava cego. Ele perguntou, o que queres que te faça? Ele disse, eu quero ver. Ele disse, a tua fé te salvou, fé. E ele está aí no meio glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sabe o que foi que ela disse? Sabe o que foi que ela disse? Se esses
curada. Aleluia, aleluia. É verdade. Ela tomou uma atitude. Fraca, debilitada, pálida, anêmica. Não tinha tido uma refeição. Como eu posso dizer, que sustenta o corpo. Para nós, um caldo de mocotó, irmão. Um caldo de mocotó com pirão sustenta o corpo. Chega sua. Só que ela não tinha comido nada. Ela disse, eu vou entrar no meio da multidão, mas ela teve uma estratégia, dizendo assim, se eu entrar, eles vão me matar, porque eu não posso tocar em ninguém, nem tampouco alguém me vê, porque me conhece, vão me matar segundo a lei de Moisés, apedrejada. Ela pega o véu e se esconde, se oculta, e entra no meio da multidão. Aí vem os detalhes. Tu atravessar uma multidão parada é muito fácil. É muito fácil, pois a multidão está parada e tu dê licença aqui, e vai passando até chegar no final, que é o começo. Mas eu quero ver tu atravessar uma multidão, todos caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Como é difícil. E eu fiquei imaginando aquela jovem senhora, com seus 24, 25 anos, fraquinha, tentando chegar no seu objetivo. A Bíblia não diz, mas segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ele disse que ela tomou 6 empurrões. Quantos empurrões? 6. Quantos? 6. Para chegar aos pés de Jesus. Aí nós estamos na igreja hoje. Mas se alguém olhar para mim com cara feia, eu peço a Jesus 5 segundos. Se alguém pisar na minha unha encravada ou tirar pelo menos a cutícula do dedo, eu peço a Jesus segundos. Eu não quero nem que ninguém me veja, eu vou ficar escondido. Se alguém me empurrar, já viu. A língua encravada, não. Se alguém me empurrar, já viu. Eu vou Vai. te dizer. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós para discutir se queremos ir para o céu? Dizemos que somos crentes. Falamos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão. Eu já ouvi, viu? Eu digo porque eu ouvi. Conheço a peça, mas não vou dizer o nome dela. Se como peixe, mas não digo que peixe era. Viu, gosto? Se presta ou se não presta, mas não digo que peixe era. Ela disse assim, olha, eu vou pro inferno, mas não perdoo fulana. E eu olhei assim com o olho, eu com os 2 olhos fechados, quando ela disse, abre um, fiquei com o outro. Eu disse, sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Mas ela disse que era missionária. Ela disse, eu sou missionária. E tudo que Deus usa a minha boca se cumpre. E eu fiquei aqui comigo, eu dizendo, infeliz. Como é que tu diz que é missionário, que Deus usa a tua boca, se agora tu dissesse que ia pro inferno e não perdoava a irmã? E eu dizendo assim, a Bíblia diz e ela mesma afirma, a boca fala o que o coração... Tá cheio. Aí eu disse, pois vai mesmo, vai pro inferno pretinho. Vai pro inferno pretinho, porque ela desejou ir. E eu te digo, o inferno não é brincadeira, o inferno não é simplesmente uma brincadeira que alguém escreve inferno com fogo, não é assim não, o inferno é uma cadeia, uma prisão eterna. Não foi feita nem para mim, nem para vocês, nem para nós, foi feito para os demônios, Satanás e sua descendência. 37% dos anjos que caíram, que foi expulso do céu, iriam e vão estar no inferno. Aí tu diz assim, mas irmão, Satanás está preso. Eu digo, verdade, mas também está solto. Como é que ele está solto e está preso ao mesmo tempo? Ele está preso e também está solto. Eu não entendi foi nada. Está preso ou está solto? As duas coisas. Ele está preso e também está solto. Ele está preso porque não pode entrar no corpo de seu ninguém. E ele está solto porque a Bíblia me diz uma coisa. De onde vem Satanás? Pergunta a Deus lá no livro de Jó. Estava passeando por a terra. O bicho é vagabundo. Estava passeando pela terra, rodeando por ela. Pergunta a Deus, visse o meu servo Jó? Ele disse, vi, mas também, ou não é assim na casa do Senhor, mas também a irmã ganha um carro, mas também, tá lá porque a irmã ganha tem posição, tá lá, mas também, é a desculpa de hoje. Mas também, tu dá tudo a ele, só poderia te servir. Mas também, olha a riqueza que ele tem, só poderia te servir. Mas também tem 10 filhos, 7 filhos, e 3 filhas. E a Bíblia vai dizer as mais lindas do Oriente. Toda riqueza. Aí Satanás não perde primeiro. Me permita tocar em tudo que ele tem. Aí Deus fala, vai lá.
toca em tudo que ele tem. Mas na vida dele tu não toca porque ela me Pertence. Aí de repente Satanás saiu no piscar de olhos e desceu na terra, fez um reboliço na vida de Jó, matou os 10 filhos, por último Jó correu pro meio da rua e jogou cinza. Não foi cinza de fogueira, cinza quer dizer pó de terra. Tirou toda, rasgou as suas vestes, olha para o céu e disse: saí nu do ventre da minha mãe, eu não trouxe nada para essa terra, e quando eu voltar para lá, eu não vou levar nada dessa terra, porque engrandecido seja o teu nome. Brigamos por muita coisa, brigamos por dinheiro, brigamos por casa, brigamos por transporte, por carro, por tudo, irmão, tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Os bestas, eu comprei uma moto, agora comprei, gastei. E o governo dizendo assim, é meu. É meu, porque tu paga emplacamento, tu paga IPVA, qualquer peça que quebrar, tu vai ter que repor e no final não é tua. Porque se tu não pagar, eu venho aqui e levo. Então não é tu, é emprestado. Cuida bem, zela bem, por enquanto. É assim que funciona. É assim que funciona. Satanás, ele não perde a primeira. Se tu vai, irmão, eu venci uma luta, deixa eu te contar. Esse magricela aqui enfrentou lutas que provavelmente tu nunca enfrentasse. Esse magricela aqui brigou com um lado espiritual como eu garanto que tu nunca brigasse. Eu já enfrentei o diabo face a face, mas irmão, tu viu? Eu digo, vi. Tu me garante? Eu não posso garantir que tu não estava lá. Mas minha mãe se endemoniava. Mas foi no corpo dela? Não só no corpo dela. Eu vi ele face a face. Tu quer uma realidade? Eu sou magrinho. Meu couro ou pele, eu vou dizer que é grudada nos ossos. Mas nesse dia, parecia o sino e o badalo quando toca dentro de minha carne e os ossos. Quando eu vi ele face a face. Aí tu diz, mas por quê? Porque eu desafiei. Todo novo convertido é ousado. Todo novo convertido é ousado em abrir a boca e dizer, Jesus, olha, se tu me mandar, eu vou. E vai mesmo. Se tu me mandar, eu vou, e vai mesmo. Eu disse a Jesus, Senhor, coloca esse infeliz na minha frente, que eu quero me dar os bigodes com ele. Irmão, misericórdia. Nunca mais eu faço isso. Porque Jesus me provou. Jesus me provou. Me colocou em filho face a face. Irmão, eu pedi para me enterrar nesse dia. Me enterra, Jesus me cobra. Ainda bem que Jesus disse, tu não é homem? Tu não disse que me dá os bigodes? Tá aí. Eu disse, mas eu só não corro porque tu estás comigo. Mas se não corria. Ou com filho, irmão, o sangue de Cristo tem poder. Não é nem a fisionomia dele. É a pressão. É a pressão espiritual. Nós não suportamos. Nós não conseguimos aguentar. Se tu acha que cheio de Deus é muita coisa, a alegria, a felicidade, o corpo se arrepia, parece que um gato quer sair dentro das costas, porque os pelos das costas ficam todo arrepiado. Imagina o lado espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, eu estou falando da palavra de Deus para você. Aqui em cima existe uma grande atmosfera de anjos e demônios brigando para que roubem tua atenção, para que roubem a tua atenção, para que tu não escute. Mas eu quero te dizer, dentro de poucos dias, Deus vai te usar naquele lugar. E eu te digo mais, ninguém perde, porque a vitória é do povo de Deus. E Ele vai te dizer, Ele te diz nessa noite, assim como Deus, assim como Noemi falou para Ruth, assim como Noemi falou para Ruth, dizendo assim, livro de Ruth, capítulo 3, verso 18, ela diz para Ruth o seguinte, sossega minha filha, porque esse homem não descansará, enquanto não concluir hoje este negócio. Aleluia! Aleluia! Ele ainda tem mais. Jeremias capítulo 1, versículo 8, ele diz, não tema diante deles, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. No verso 19 do mesmo capítulo, ele diz, pelejarão contra ti, tentarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Aleluia! Ela entra no meio da multidão e a Bíblia diz que ela tomou 6 empurrões. Mas por que tu tens certeza disso? Para tocar na orla do vestido. Na orla do vestido, lá embaixo. Ela tinha que estar no chão. Ela tinha que ter um sinônimo de humilhação. Mas eu quero falar algo bem sério, com gesto. Para chegar aos pés de Jesus, para tocar na orla de Jesus, lá embaixo, ela tinha que se humilhar. Eita, grande! Eu
quero, Senhor. Então se humilha. Eu quero, Senhor, então desça. Foi dito nessa noite, desce depressa a casa do oleiro e lá eu mostrarei a minha obra sobre as rodas. Desce a casa do oleiro depressa, pois lá falarei contigo. Desce depressa, desce depressa. Foi falado nessa noite sobre o monte. Foi falado nessa noite sobre o monte. A Bíblia diz que na última Santa Ceia de Jesus, a Bíblia diz que estavam 12 homens ali na última Santa Ceia. A Bíblia diz que a mesa estava posta, comida estava posta, o vinho estava posto. Não sei se Jesus estava na cabeceira ou também se estava no meio da mesa. Jesus se levanta no meio daquele culto e diz assim: um de vocês vai me trair. João, do lado de Jesus, coloca a cabeça no peito, no colo de Jesus e pergunta: Senhor, sou eu que vou te trair? Ele disse não. Em voz alta ele se levanta, pega o pão, molha no molho e diz assim: toma, Judas. Pois não é que o infeliz se levantou para pegar o pão da mão de Jesus? Jesus tendo dito: um de vocês vai me trair, é aquele que eu der o pão com molho. E Judas não se levantou para pegar o pão da mão de Jesus? Se fosse você se levantaria? Eis uma interrogação. Jesus disse: um de vocês vai me trair, e é aquele que eu der o pão com molho. E eu vou entrar na tua mente com a palavra. É aquele que eu der o pão com molho. Toma, Judas. Judas se levantou e pegou o pão da mão de Jesus. Sabe por quê? Judas estava ali, conversando, brincando. Judas estava ali, mas a cabeça de Judas não estava ali. A cabeça de Judas estava focada nas 30 moedas que Caifás e Anás, o sogro de Caifás, lhe ofereceram por Jesus. Ele estava ali, mas a sua mente estava voltada a outro lugar. Como é que está a tua mente agora, nesse exato momento? Está aqui, mas está pensando em casa? Está aqui, mas está pensando naquele negócio? Está aqui, mas está pensando em chegar em casa, eu vou ter que fazer comida ainda, sangue de Cristo, as horas estão passando, está tarde, eu vou ter que cuidar, porque fulano vai assim. Deixa eu te dizer, enquanto tu estás aqui, o Senhor está dando livramento lá. Enquanto tu estás aqui, Deus está cuidando lá, porque Ele cuida do que é seu. Ele dá livramento ao que é seu. Enquanto tu estás aqui, a maldição está sendo quebrada lá, porque Ele cuida dos seus. Aleluia, aleluia. Judas estava ali, mas a cabeça dele estava nas 30 moedas que Anás e o sogro de Caifás lhe ofereceram. Jesus, vendo a situação, disse: já que vocês querem ir embora, então vamos comigo orar no monte. Saíram 12 com Jesus. Quantos? 12. Mas só chegou no pé do monte 11. E o outro foi voltado para a cidade para receber as 30 moedas de prata que Anás e Caifás lhe ofereceram. Chegando no pé do monte, Jesus chama os 3 mais chegados. Aquele que eu posso contar com eles. Aquele que eu conto tudo. E eles guardam. Jesus chama os 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. O resto fica aí. Vamos comigo orar à parte. E quando Jesus chega no lugar determinado, lá no Getsemane, ele diz: Pedro, Tiago, João, a minha alma está angustiada. Marcos capítulo 32 em diante. A minha alma está profundamente triste. Eu sinto a morte se aproximar. Ou não tem pessoas que tu pode contar assim? Tem pessoas que tu rasga o teu coração para contar a tua causa para ele e para ela. Acreditando que ele, que ela vai ouvir e vai entrar numa batalha contigo de joelhos, dizendo: Senhor, vai lá. Livra, liberta, transforma, cuida dele, cuida dela. Tu pensa assim. Temos amigo e amigos. Uns que podemos contar, que está pronto a nos ajudar
mesmo que não seja com os braços, braçal ou financeira, mas com o joelho no chão. Aleluia, Jesus. Mas tem outros que tu diz, é meu amigo, quando tu dá as costas, esse daí não faz nada. Tu diz, tu é meu amigo, tu fala, tu és meu amigo ou minha amiga, e já ele diz assim, amigo teu, sangue de tem poder, fica aí. Quando tu precisar de mim, eu já estou longe, quero meu assunto. Vai chamar fulano, Deus me resgate, fulano não vale com gato em terra. Fulano não presta pra nada. É assim que te tratam. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele é o teu amigo. Aleluia. Jesus, ele é o teu amigo. Jesus diz, fica aí, Pedro, Tiago, João, que eu vou ali orar. E Jesus diz, Pai, quer dizer, papaizinho. Passa de mim esse cálice, se que eu tome, se quer uma gota, mas contudo não seja feito o que eu quero, e seja feita a tua vontade. Por 3 vezes ele orou assim. Na última ele conta Pedro, Tiago e João dormindo, porque estavam cansados. E a Bíblia vai dizer, os seus olhos estavam pesados. Pedro, Tiago, João, levanta, e veio o traidor. Judas veio com 600 homens para prender Jesus. Eu não vou entrar nesse detalhe, vamos voltar para a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher caída no chão, tocada nas orlas do vestido de Jesus. Ela disse assim, eu fui curada e vou-me embora. Só que Jesus parou. E quando Jesus parou, ele diz assim, alguém me tocou. A Bíblia vai dizer, e negando todos. Negou todos. Pedro, foi tu, foi não. Tiago, não. E tu, Judas, eu também não. Tu, Tomé, eu não estava nem aqui. Todos negaram. E a Bíblia vai dizer, vendo, pois, a mulher que não podia se ocultar, se esconder, declarou diante dele, diante de todo o povo, como outrora estava enferma e agora estava curada. Ela disse, eu não vou morrer, ou seja, eu vou morrer porque eu toquei nele, mas agora eu estou curada e não estou mais enferma. Não morri pela enfermidade, mas vou morrer apedrejada porque, segundo a lei, me permite que eu não toque em ninguém. Só que Jesus olhou e disse, tem bom ânimo. Ele disse, te alegra. Levanta-te. E ela disse, mas Senhor, levanta-te, vai em paz. A tua fé te salvou. Aleluia, aleluia. Ele foi para a casa de Jairo. Mas quando chega, já vou encerrar. Quando chega perto da porta da casa de Jairo, sai um mensageiro da casa de Jairo, dizendo assim, não incomoda mais Jesus não. E eu vou mais além. O que é que tu vai fazer de novo na igreja? De novo, matutinho, ciclo de oração, culto à noite, vai morar na igreja, tu é parada de igreja. O que é que tu vai fazer lá? Não incomoda Jesus, não. Porque a tua filha acabou de morrer. Jairo fica triste. Jesus, eu imagino Jesus tocando no ombro de Jairo, dizendo assim, Jairo, por que tu estás triste? Se tu me trouxesse lá do mar da beira, do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, até aqui, tu quer desistir agora, Jairo? Se tu saísse daquele lugar de tão longe para chegar até aqui, tu quer desistir agora? Tu já caminhasse tanto tempo até aqui, tu quer desistir agora, Jairo? Vamos à tua casa. E quando entra na casa de Jairo, uma multidão lá dentro da casa de Jairo. Pois quem não vê, não estraga. Pedro, Tiago, João, Jairo, quem é tua família? É só a minha esposa e minha filha que está lá no quarto. Pedro, Tiago, João, põe tudo para fora, fica tu aí na porta. Vem aqui comigo, Jairo. Jairo leva Jesus no quarto. E Jairo diz, olha minha filha, Jesus. Jesus olha para ela e diz, tu me dissesse que tua filha estava morta, mas apenas ela dorme, mas eu vou despertá-la do seu sono. Jesus chega perto dela e diz, Talita cumi, que é uma palavra grega dizendo, menina, a ti te digo, levanta-te. A menina pôs-se a sentar-se na cama. Não sei se você leu essa passagem, mas Jesus diz, agora dá comida a ela. Eu até brinquei com isso, disse, eu acho que a menina morreu foi de fome, cara, por que não desse comida? Porque Jesus disse, agora alimenta ela. Só que tem um porém. Dentro da nossa casa entra muita gente. Vê tudo. Tudo que sabe se conta lá fora. Tudo que se passa é sabido dessa pessoa. E começa a divulgar.
fulano assim, conquistou, fulano ganhou isso, fulano tem aquilo, só que tem um porém. Quem não vê, não estraga. Aquilo que não serve, que não soma contigo, põe para fora. Aquilo que está entrando dentro da tua casa, com outros intuitos, que não seja compartilhar algo da parte de Deus, não te serve. Não te serve. Principalmente dentro do teu lar interior. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Salmo 37, versículo 5, diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e tudo ele fará. Mas o versículo 4 diz assim: deleita-te, que quer dizer descansa, pois, no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Se eu entregar ao Senhor tua causa, vê se não foi assim. Senhor, apresenta a minha causa é assim, eu entrego em tuas mãos. No outro dia tu volta aqui: Jesus, a minha causa. Aí Jesus diz: tu não me entregasse ontem. Tu não me entregasse ontem de joelho, por que tu está pedindo de volta? Se eu entreguei, descansa. Eu vou orar, mas não a mesma coisa. Vou orar agradecendo. Senhor, aquela causa lá não estou cobrando não, mas eu estou agradecendo. Pelos olhos da fé eu já recebi em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Glória. Contei essa pequena historinha que tu já sabia. Mas eu quero te convidar essa noite para ficar de pé, irmão. Estou cansado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não vou te chamar aqui à frente. Mas eu vou perguntar: tem alguém enfermo aqui nessa noite? Faça assim com a mão direita, se tiver. Alguém enfermo. Eu não vou perguntar qual é a enfermidade. Pois pode ser física, mas também pode ser espiritual. Se tiver alguém enfermo ou enfermo nessa noite, eu queria te convidar a colocar a tua mão direita sobre o teu peito. Aleluia. E eu sei que o Senhor, Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que cura. Aonde ninguém vai, Ele é capaz de chegar. Aleluia.